caros amigos e amigas, este estudo que estamos levando adiante foi aconselhado na questão 628 do Livro dos Espíritos. Estou dizendo isso para deixar claro que não estamos divagando sobre matéria inútil. Ok? Vamos seguir adiante. Nós veremos em nosso estudo o diálogo entre Sócrates e seus discípulos. Nós já vimos no vídeo anterior uma introdução que nos auxilia a compreender o contexto dos acontecimentos. Portanto, já se torna mais racional para todos nós que raciocinamos e conhecemos o que é o Espiritismo, mesmo superficialmente. Tudo que vai ser colocado aqui não vai causar estranheza em ninguém, ok? Veja que um mestre aproveita todas as oportunidades para levar os discípulos ao raciocínio. Observe este diálogo havido na prisão de Atenas no dia da morte de Sócrates. Ele diz: como parece aparentemente desconcertante, meus amigos, isso que os homens chamam de prazer. Que maravilhosa relação existe entre a sua natureza e o que se julga ser o seu contrário, a dor. Tanto um como o outro se recusam a ser simultâneos no homem, mas procuremos um deles e o estaremos sujeitos quase sempre a encontrarmos também o outro, como se fossem uma só cabeça ligada a um corpo duplo. Êxopo, se nisso tivesse pensado, teria composto uma fábula a esse respeito. A divindade, desejosa de lhe pôr fim aos conflitos, como visse frustrado seu intento, amarrou junto as duas cabeças, e é por isso que, onde se apresenta um deles, o outro vem logo. É assim que se lhe afiguram as coisas. Devido ao grilhão, há pouco sentia dor na minha perna. Agora sinto prazer. Sócrates estava preso com uma tornozeleira de aço, o grilhão, à parede da cela. Era assim que ficavam os presos na cadeia em Atenas. Ele aproveita a situação para estimular o discernimento de seus discípulos. Vamos seguindo adiante. O exemplo colocado por Sócrates nos mostra que o prazer que todos buscam de modo irracional sempre acabam conduzindo as pessoas ao sofrimento. E isso nós podemos constatar observando ao nosso redor. O prazer é um perigo para todos. Vamos seguir adiante. Sebes interrompeu. Por Zeus, Sócrates, foi bom me haveres lembrado disso. De fato, a propósito destas tuas composições em que transpuseste o metro cantado, os contos de Êxopo e o hino a Apolo, várias pessoas já me têm perguntado, e entre elas há pouco tempo, Eveno, com que intenção as compusestes depois da tua chegada aqui? Tu que até agora jamais fizera coisa deste gênero. Se tens, pois, qualquer interesse em que eu possa responder a Eveno quando ele novamente me interrogar, porque sei bem que tornará a fazê-lo. Fala, que deverei lhe dizer? Observe com atenção este detalhe. Eveno é um poeta grego, é uma nota do tradutor aqui. E Sócrates disse: dize-lhe a verdade, Sebes, não foi com a intenção de lhe fazer concorrência, e muito menos as suas composições, que fiz aqueles versos. Sei que isso teria sido difícil. Eu os fiz em virtude de certos sonhos, cuja significação pretendia assim descobrir, e também por escrúpulo religioso, prevendo, sobretudo,
a eventualidade de que as repetidas prescrições que me foram feitas se relacionassem com o exercício dessa espécie de poesia. Vamos seguir adiante. Eis como se passaram as coisas. Várias vezes no curso de minha vida fui visitado por um mesmo sonho. Não era através da mesma visão que ele sempre se manifestava, mas o que me dizia era invariável. Sócrates, dizia-me ele, deves esforçar-te para compor música e palavras. Sempre entendi que o sonho me exortava e me incitava a fazer o que justamente fiz em minha vida passada. Assim como se animam os corredores, também pensava eu, o sonho está a incitar-me para que eu persevere na minha ação, e que é compor música. Haverá com efeito mais alta música do que a filosofia? E não é justamente isso que faço? Veja uma referência aqui à reencarnação anterior de Sócrates. Sempre entendi que o sonho me exortava e me incitava a fazer o que justamente fiz em minha vida passada. As palavras de Sócrates, ditas entre pessoas que compreendiam muito bem o que ele estava dizendo, não causou nenhuma estranheza, assim como não causou nenhuma estranheza àqueles que ouviam Fédon explicando tudo isso no círculo esotérico em que ele se encontrava, ok? Mas sucede agora que, depois do meu julgamento, a festa do Deus está retardando minha morte. O que é preciso, então, pensei, no caso de que o sonho me tenha prescrito essa espécie comum de composição musical, é que eu não lhe desobedeça e que eu componha verso. E como, de fato, é muito mais seguro não me ir antes de ter satisfeito este escrúpulo religioso com a composição de tais poemas, nem antes de haver prestado obediência ao sonho. E, por isso, minha primeira composição foi dedicada ao Deus em cuja honra estava sendo realizado o sacrifício. Depois de haver prestado minha homenagem ao Deus, julguei que um poeta, para ser verdadeiramente um poeta, deve empregar mitos e não raciocínio. Não me sentindo capaz de compor mitos, por isso mesmo tomei por matéria de meus versos, na ordem em que me vinham ocorrendo à lembrança, as fábulas ao meu alcance, as de Êxodo, que eu sabia de cor. Assim, pois, aí está, Sebes, o que deverás dizer a Eveno. Transmite-lhe também a minha saudação e, além disso, o conselho, se de fato ele é sábio, de seguir minhas pegadas o mais depressa que puder. Quanto a mim, parece que me vou hoje mesmo, uma vez que os atenienses me ordenaram. Porém, vamos continuar a analisar o texto sublinhado, porque é de extrema importância para compreendermos de fato o que é filosofia. Nós temos aqui as palavras de Sócrates, em que ele diz: sempre entendi que o sonho me exortava e me incitava a fazer o que justamente fiz na minha vida passada. Aqui as pessoas que não conhecem a reencarnação, como no caso do tradutor que vimos no vídeo anterior, eles fazem exatamente o mesmo que fazem os espíritas quando se deparam com algo que não compreendem. Eles simplesmente ignoram o assunto e produzem interpretações aleatórias. Infelizmente, se o tradutor tivesse analisado o que diz Sócrates no decorrer desta obra, ele teria compreendido
que se tratava de uma reencarnação anterior de Sócrates. Porém, ele achou mais conveniente ignorar o assunto. Observe também as palavras de Cebes. Tu que até agora jamais fizera algo desse gênero. Portanto, Cebes deixa claro que Sócrates até agora jamais fizera coisa desse gênero em sua vida atual. Não pode haver dúvida, portanto, que ele se refere a uma reencarnação anterior na qual Sócrates teria sido um poeta. Observe mais um detalhe. Todos os presentes aceitaram com toda tranquilidade as palavras de Sócrates. Ninguém achou nada estranho, nem mesmo aqueles que ouviam Fédon lá em Fleonte também aceitaram com clareza, pois lá também se compreendia a reencarnação. Vamos seguindo adiante. Nós vimos que Fédon estava em Fleon, onde um discípulo de Filolau havia estabelecido um círculo de pitagórico, um círculo esotérico. Então, vai ser importante recordarmos aqui quem foi Filolau, porque ele vai aparecer logo adiante, novamente. Filolau de Crótona. Tradicionalmente se aceita que este filósofo tenha escrito um livro em que expunha a doutrina pitagórica, que era secreta e reservada apenas aos discípulos. Os fragmentos do livro conservam os mais antigos relatos sobre o pitagorismo e influenciaram fortemente Platão, que, segundo a tradição, teria mandado comprar o referido livro, pagando por ele razoável quantia. Agora nós compreendemos com mais detalhes que o ambiente em que Fédon se encontrava era uma escola esotérica. Com toda a segurança, todos compreendiam as palavras que eram ditas e ninguém achava estranho Sócrates se referindo à sua vida anterior, quando ele foi um poeta. E eu quero chamar a sua atenção novamente para que raciocine e compreenda os motivos que levaram os espíritos a nos aconselharem estes estudos. Até o próximo vídeo.